Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. É 1h. As notícias com Beatriz Félix. Boa noite, vamos às notícias na Rádio Observador, a começar com a Primeira Liga de Futebol e pelo Sporting, que venceu o Vitória Sport Clube por 4-1 no estádio Dom Afonso Henriques, com golos de Juan Castilho, Ioannidis, Maxi Araújo e Trincão, do lado dos verde e brancos. Pelo Vitória, marcou o Telmo Arcanjo. Na reação à partida, o técnico do Sporting, Rui Borges, fala num resultado mais do que justo e só tem elogios a tecer à equipa leonina. Deu uma grande resposta, não tinha dúvidas disso, pedi isso, até porque hoje também tive a oportunidade de dizer que li ou vi em qualquer lado que era um Sporting diminuído. O Sporting diminuído foi bicampeão a época passada e este ano e hoje tornou a dar uma grande resposta daquilo que é as ausências e daquilo que é, acima de tudo, o caráter e a personalidade deste grupo. Não há palavras para o descrever. Não me cansarei de elogiar o grupo, a equipa em si, o coletivo. É fora de normal, é extraordinária a amizade deles, a alegria deles, a paixão deles, o querer ganhar cada vez mais, e eles hoje deram essa demonstração. Do lado do Vitória Sport Clube, Luís Pinto mostra-se desiludido, reconhece as dificuldades e diz que o jogo correu mal. É claro que nos deixa algo desiludidos, porque os primeiros 15 minutos foram muito difíceis, muito mesmo. Uma dinâmica um bocadinho diferente do Sporting do que aquela que tenha apresentado, e nós tivemos alguma dificuldade em ajustar, e depois estávamos a ter a dificuldade também, e aí é a nota que eu deixo, porque nós, apesar de sermos uma equipa jovem, somos uma equipa com qualidade e os jogadores têm que acreditar naquilo que são. Luís Pinto na Flash Interview. Ouvimos em registros da Sport TV o técnico do Vitória Sport Clube admite que o Sporting foi mais forte. E também esta noite jogou o Braga contra o Caldas da Rainha para a Taça de Portugal. Os bracarenses afastaram a equipa adversária num jogo que fica marcado por protestos. Os adeptos do Caldas da Rainha contestaram a mudança do local do jogo, uma alteração que foi anunciada apenas no dia anterior. O jogo passou do Campo da Mata para Torres Vedras. A equipa chegou a ameaçar não comparecer na partida. No jogo, o Braga acabou por vencer 3-0, passa aos quartos de final da Prova Rainha. Nos quartos de final, os arsenalistas vão medir forças com a equipa que sair do duelo entre formações da Liga 3, o Lusitano de Évora FAF, agendado para o próximo sábado. E ainda no desporto, o guarda-redes Diogo Costa renovou com o Futebol Clube do Porto, fica vinculado ao clube até 2030, com cláusula de rescisão reduzida para 60 milhões de euros. O capitão portista, de 26 anos, tinha contrato até junho de 2027, estendeu o vínculo por mais 3 temporadas. Passamos a outros temas. O Ministério Público arquivou o inquérito ao deputado Chega, Pedro Peçanha, depois de uma queixa por violação de menores. A investigação tinha sido confirmada pela Procuradoria-Geral da República em fevereiro, na sequência de uma denúncia feita há perto de 3 anos. O Ministério Público revela, em resposta ao Observador, que o inquérito foi arquivado. Ainda este ano vieram ao público outros casos que envolvem pessoas com ligações ao Chega e que foram visadas pela Justiça por crimes sexuais contra menores. Ora, na passada segunda-feira, um candidato autárquico do Chega foi detido pela Polícia Judiciária por suspeitas de abuso sexual a 2 menores a quem dava aulas num centro hípico da Zambuja. Em fevereiro, Nuno Pardal foi acusado de 2 crimes de prostituição de menores agravados. O Ministério Público acusou de ter pago a um jovem de 15 anos para terem relações sexuais. Seguimos com as acusações de Marcos Mendes a Gouveia e Melo. O candidato apoiado pelo PSD às presidenciais diz que o Almirante tem falta de nível e de sentido de Estado de um candidato a quem caiu a máscara. Os adjetivos são do candidato apoiado pelo PSD, um dia depois do debate com o Almirante. O frente a frente foi de picardias, do início ao fim, e esta terça-feira Marcos Mendes criticou a postura do oponente. Por isso é que o mérito do debate ontem foi ter caído a máscara. E ficou tudo claro. Eu sou sério, mas não sou ingênuo. Há uma campanha contra mim porque eu estou em alta nas sondagens e, de acordo com as sondagens, posso ser Presidente da República. Sejamos sérios, mas não sejamos ingênuos. Caiu a máscara e provou-se que Gouveia e Melo não tem nem nível
nem sentido de Estado para ser Presidente da República. Marcos Mendes, que diz que alguém que se comporta como Gouveia Melo faz uma campanha suja. E nestas horas que antecedem o Natal, a PSP e a GNR marcam presença nas estradas portuguesas no âmbito da operação policial que decorre até ao Ano Novo. Desde quinta-feira passada, uma pessoa morreu, centenas ficaram feridas. O subintendente Sérgio Soares, da PSP, fez um balanço à SIC Notícias num dos acessos mais movimentados do país nesta época, a ponte 25 de Abril, por onde milhares de pessoas rumam ao sul do país. Registámos já 922 acidentes rodoviários, dos quais resultaram 300 feridos, 13 em estado grave e, lamentavelmente, uma vítima mortal. Das nossas ações de fiscalização foi possível também proceder à detenção de 352 cidadãos, 181 por crimes rodoviários, por condução em estado de embriaguez e por condução sem habilitação legal, e registámos mais de 2.000 infrações ao Código da Estrada, sendo a mais relevante a condução em excesso de velocidade. É o balanço que faz Sérgio Soares, dá ainda conselhos importantes para uma altura de viagens longas que nunca são demais. Sempre que se for fazer uma viagem longa, separe de 2 em 2 horas para evitar a fadiga e o cansaço durante a condução. Outro aspecto importante é, se for conduzir, não ingerir quaisquer bebidas alcoólicas ou substâncias psicotrópicas, não fazer uso ou manuseamento do telemóvel durante o exercício da condução, não conduzir em excesso de velocidade. Antes de iniciar a sua viagem, verificar se a viatura se encontra em condições, nomeadamente os pneumáticos, o sistema de iluminação, e evitar quaisquer manobras perigosas durante a condução. Os conselhos do subintendente da PSP, Sérgio Soares, nestas horas que antecedem o dia de Natal. Falamos agora dos novos documentos do caso Epstein, divulgados pelo Departamento de Justiça norte-americano, incluem um depoimento registado pelo FBI sobre uma mulher que alegava ter sido violada por Donald Trump, incluído num novo lote de milhares de documentos divulgados sobre Jeffrey Epstein. O depoimento de 27 de outubro de 2020 não identifica a fonte das autoridades federais nem a alegada vítima, uma vez que foram omitidos detalhes. Há então o relato de um motorista de limusinas na região de Dallas, no Texas, que afirma ter levado Trump para o aeroporto de Fort Worth em 1995. Durante a viagem, Donald Trump terá feito afirmações muito perturbadoras, ameaçado com agressões ao motorista. Durante a chamada telefónica, Trump terá mencionado repetidamente o nome de Jeffrey e referiu-se a abusar de uma rapariga. É então o que indicam estes novos documentos. Continuamos na atualidade internacional. A Rússia e a China condenam a pressão militar, e económica exercida pelos Estados Unidos sobre a Venezuela. No Conselho de Segurança da ONU, o embaixador russo Vasily Nebenzia afirma que as ações da administração norte-americana violam todas as normas fundamentais do direito internacional e constituem um ato flagrante de agressão. Também o representante chinês, Sun Lei, manifestou oposição de Pequim ao que diz serem atos de unilateralismo e intimidação. Declara também que a China apoia todos os países na defesa da sua soberania e dignidade nacional. O chefe do exército líbio morreu na sequência da queda de um avião perto de Ankara, na Turquia. Há também 5 mortos a registar, ao que avançam as autoridades turcas. O jato privado tinha levantado voo no aeroporto de Ankara pelas 8 da noite, hora local, com destino a Trípoli. Os destroços deste avião foram encontrados a cerca de 74 quilómetros de Ankara. E em Moçambique, um total de 2.740 pessoas continuam detidas na sequência de manifestações pós-eleitorais, ao que adianta a Lusa, um responsável pela plataforma eleitoral Decide, adianta que 22 feridos vão beneficiar do indulto presidencial passado por Daniel Chapo, agora que é época de Natal. E fechamos este jornal da 1 da manhã com um apelo do Papa. Leão XIV pede 24 horas de paz no mundo no dia de Natal, um cessar-fogo com o qual a Rússia não concordou. Por esse motivo, o Papa diz sentir muita tristeza relativamente a Moscovo. O Papa Leão XIV diz sentir tristeza por a Rússia ter recusado este pedido de cessar-fogo na guerra na Ucrânia durante o Natal. É o que avança a Reuters. Falando aos jornalistas à porta da residência em Castelo Gandolfo, Leão XIV disse que iria apelar mais uma vez
vez às pessoas de boa vontade para que respeitem pelo menos o dia de Natal como um dia de paz e acrescenta que talvez esses países o ouçam e haja pelo menos 24 horas um dia de paz em todo o mundo. É notícia de fecho neste jornal da 1h. A informação fica por aqui, está de regresso à 1h30 com a síntese de notícias.